E eu quero falar com o senhor sobre isso, porque a sua saída daqui possível, cada vez mais possível no meu entender, ela permite que a gente especule que se o senhor tivesse os direitos políticos, não há por que não disputar uma eleição, vencer e voltar ao poder. Então vamos lá, na crise internacional de 2008, o senhor falou que o povo não deveria parar de consumir, porque assim a roda da economia ia girar. E aí o senhor criou um programa de aceleração do crescimento, porque não tinha crescimento no Brasil, então o senhor colocou o Estado como indutor do crescimento. Isso contraria frontalmente a doutrina neoliberal e o senhor entende que essa seria hoje, na situação que está o Brasil, que a economia não cresce, que está tudo como está, seria uma saída para esse momento do Brasil fazer o que o senhor fez em 2008 diante da crise do subprime nos Estados Unidos? Ou o senhor faria diferente? Como seria? Eduardo, não existe possibilidade de nenhuma economia em qualquer país do mundo crescer se não houver uma grande demanda interna naquele país. Se você não tem uma demanda interna, você tem que ter uma grande demanda externa. Então, exportar e mercado interno são duas coisas que deveriam correr junto. No Brasil, sempre se estabeleceu a máxima de que não pode exportar porque temos que ficar com o mercado interno. Não pode ficar no mercado interno porque temos que exportar. Nós provamos que é possível os dois, tá? Veja, nós saímos de uma receita de 100 bilhões de dólares entre o comércio exterior, fluxo, importação e exportação, para 482. Ou seja, e ao mesmo tempo nós tivemos um crescimento extraordinário no mercado interno. Por quê? Porque nós criamos um conjunto de políticas públicas, primeiro, aumentar o salário mínimo, segundo, geração de emprego. É importante lembrar que no nosso período foram gerados quase 22 milhões de empregos. É importante lembrar que a renda dos mais pobres cresceram 15% acima da renda dos 20% mais ricos. É importante lembrar a quantidade de política de transferência de renda que nós fizemos, bancarizando 70 milhões de brasileiros que passaram a ter conta em banco. Criamos programa de compra de alimentos da pequena agricultura, assentamos 570 mil famílias, disponibilizamos para a reforma agrária quase 52 milhões de... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de dezembro de 2023. São 9 horas e 30 minutos. Jorge Chastalo Filho, policial que foi carcereiro de Lula em Curitiba, foi procurado por interessados em adaptar o livro para o cinema. O policial federal que acompanhou de perto os 580 dias de prisão de Lula em Curitiba reuniu anotações feitas durante seu período como carcereiro do petista e vai publicar um livro sobre essa experiência, um dos momentos mais importantes da trajetória de Lula. Como disse em entrevista recente, publicada em novembro, Chastalo ainda não sabe quando exatamente seus relatos chegarão às livrarias. Sua experiência com Lula, no entanto, já tem interessados em produzir um filme a partir da obra, que não é sobre o Chastalo, é um filme sobre a prisão do Lula. E é um filme desenvolvido pela iniciativa privada e sem ter nenhuma relação com o PT, com o Lula, com ninguém. É um filme que vai retratar um dos momentos mais dramáticos da história política deste país, que foi a prisão do então 2 vezes presidente da República durante 580 dias. E evidentemente que esse momento da prisão, ele não vai tocar basicamente no que levou Lula à prisão, mas vai tratar da forma como Lula reagiu e agiu e se portou naquele período. E essa história é algo que este que vos fala viu in loco. Eu, Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, fui o último jornalista a entrevistar o presidente Lula no cárcere. Na verdade, eu entrevistei o presidente 2 dias antes, o então ex-presidente, 2 dias antes dele ser libertado.
E é nesse momento que foi possível conferir como o Lula reagiu de uma maneira até impressionante aquele período na prisão, porque o homem que eu encontrei na prisão não foi um homem alquebrado pela perda de todos os seus bens, pela perda da mulher por desespero dela diante da pressão da Lava Jato que lhe causou o derrame mortal, a perda do irmão também por pressão da Lava Jato. Ele tinha problemas de saúde e a Lava Jato, ao ser indiciado e até cogitada a sua prisão, destruiu aquele homem. O período em que Lula queria visitar o netinho, acompanhar o velório do netinho de 7 anos, teve esse pedido negado. E então realmente esse é um período que conta uma grande e importante parte da história recente do país. É um documento histórico que vai valer muito a pena conferir. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.